Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, no seu capítulo 24. Nós hoje finalizamos um tempo de muito estudo da palavra de Deus sobre tempo de crescimento. Não quer dizer que as próximas mensagens não falarão sobre isso, mas nós encerramos aqui, começaremos uma outra série, né, no próximo domingo, e eu queria completar essa série que foi tão marcante para mim. Lembrando do último sermão, do último discurso de Josué, lá no capítulo 24, a qual eu peço a você redobrada atenção para o texto que vamos ler, que fala a bênção de Deus, de como Deus usa pessoas para a sua glória, como Deus usa pessoas para a honra, para glorificar o seu nome. Josué, capítulo 24, e eu quero ler com os irmãos o verso 1 até o verso de número 15. Eu vou repetir, para que você tranquilamente consiga encontrar aí Josué, capítulo 24, do verso 1 até o verso de número 15. A palavra do Senhor assim nos diz: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e a Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando-vos o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus e os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos toda a terra em que vós trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, no capítulo 24 de Josué, nós temos aí o final do livro de Josué. E se você já leu a história de Josué, você sabe, o quanto essa história é emocionante. De alguém que tinha uma missão muito difícil. Porque imagine você, Josué substituiu Moisés. Talvez você ainda não esteja assim muito afim de quem seja Moisés ou de quem era Moisés. Então deixa eu lembrar um pouquinho para você de quem é Moisés. Moisés foi, sem dúvida, um dos maiores profetas de Israel. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus falou face a face com Moisés. Moisés recebeu as tábuas da lei. Moisés abriu o mar. Moisés, por intermédio, por intermédio, pela graça de Deus, é claro, mas Moisés viu as 10 pragas. Foi usado por Deus nesse momento da história de Israel. Então ele era tido em alta conta. E, meus irmãos, substituir alguém que fez um bom trabalho é sempre uma tarefa difícil. É sempre uma tarefa complicada. Mas Josué chegou lá. Josué, ele conseguiu, nessa substituição, com muita graça do Senhor, é claro, mostrar a liderança e o amor de Deus. E agora, meus irmãos, no capítulo 24, Josué faz o seu último sermão. Josué prega pela última vez, dá o seu último recado, a sua última mensagem àquele povo. E alguns estudiosos dizem que pregar é comunicar o significado do texto para a sua cultura. E como esse texto pode mexer e transformar a nossa vida. Eu diria para vocês que Josué, ele fez exatamente isso. Josué trouxe o povo a uma reflexão importante para aquele momento, importante para aquela hora, mostrando para nós, irmãos, algo que nós devemos aprender. Nesse último sermão da série É Tempo de Crescer, eu quero falar sobre o seguinte tema: sendo usado por Deus. Sendo usado por Deus. Se você se recorda, quando nós iniciamos essa série, eu falei sobre a sinceridade da conversão. E eu falei sobre Pedro, vocês vão lembrar. Eu falei das dificuldades da vida e passamos pela história belíssima de Daniel. Depois, nós olhamos então como o testemunho é importante. E nós chegamos então até esse momento, nos lembrando de como Deus usa pessoas para a sua glória. Mas a pergunta que eu queria que você respondesse para você ao longo desta noite é: você tem sido usado na obra do Senhor? Você tem sido usado para a honra e louvor do seu nome? Porque, meus irmãos, a gente já tem falado isso há algum tempo. Não existe o dom de esquentar os bancos. Você não deve ser mais um dentre a multidão, mas você é alguém que Deus escolheu. Portanto, ser usado por Deus é uma condição de todo aquele que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a minha condição, essa é a sua condição. A primeira questão, então, que nos salta aos olhos aqui é que a Josué traz essa mensagem lembrando e fazendo o povo se lembrar do passado que o povo teve. Meus irmãos, Josué faz 3 pregações. Se você já leu o livro de Josué, você vai lembrar disso. Lá no capítulo 22, ele falou às tribos de Ruben e Gad e Manassés. No capítulo 23, ele falou aos líderes, principalmente aos anciãos, oficiais e os juízes. Mas agora no capítulo 24, onde nós estamos, Josué reúne todo o povo. E reúne, meus irmãos, e relembra a história de Israel, destacando aqui a fidelidade de Deus, desde lá de Abraão até o momento da conquista da terra prometida. Ou seja, ele relembra toda a história do povo de Deus. Ele relembra toda a história da redenção até aquele presente momento. E notem, meus irmãos, que quando ele começa a falar, Josué usa aqui o que nós chamamos de a primeira pessoa. O que quer dizer isso? Josué agora, meus irmãos, era a boca do Senhor.
ele não fala as palavras dele, ele não fala o que está, digamos, no seu coração ou das suas ideias, mas agora ele fala através ou pelo Senhor. Ele é a boca do Senhor para edificar o seu povo. E notem que quando ele começa essa história, talvez nessa releitura que a gente fez de uma forma rápida, pareça o seguinte: olha como a minha história é grandiosa, não é verdade? Talvez essa leitura que a gente fez, a gente olhe para tudo o que aconteceu com Israel, para tudo que aconteceu desde Abraão, e você pense assim: nossa, que história fascinante, não é verdade? Como esse povo foi forte, como esse povo foi com o braço forte estendido, como esse povo foi vitorioso. Mas eu queria que você percebesse um pouco além dessa leitura rasa, mas chegasse um pouco mais fundo, porque, meus irmãos, essa história não era para trazer vanglória, ou mesmo orgulho, ou coisa semelhante. Mas essa história mostra a graça do Senhor em escolher para si um povo, de escolher para si uma nação. É bem possível que você tenha estudado história no colégio, não sei se você era um bom aluno, mas no colégio você ouviu histórias sobre as grandes nações, não é verdade? Você deve ter ouvido falar dos gregos, você deve ter ouvido falar do Império Romano, mas possivelmente você não ouviu falar de Israel. Ouviu? Talvez, em algum momento, talvez um tópico de uma pequena aula lá do conjunto de história, mas não tem um capítulo dedicado a Israel. Porque, meus irmãos, Israel não era um grande povo. Um povo, digamos assim, que era forte militarmente, um povo que talvez fosse o dominador da história ou que fosse uma potência. Mas, meus queridos, Deus escolhe Israel para mostrar a sua glória. Portanto, lembrar de Abraão não é lembrar de um momento épico, de um momento, de um clímax da história, mas sim de um homem que era idólatra, dentre uma nação idólatra, mas que é chamado por Deus para uma missão preparada, orientada e escrita pelo nosso Senhor. E ele começa então lembrando o povo sobre o que Deus fez ao tirar da antiga Babilônia e depois do Egito, conduzindo esse povo à terra que ele havia prometido em Abraão. Portanto, irmãos, é fundamental nós notarmos que nessa narrativa é destacado aqui o grande poder de Deus como o autor e também o arquiteto de tudo. Josué aqui os desafia, então, a lembrar disso, a orar para que o Senhor dos Exércitos continue com eles, para que eles não se esqueçam do Senhor. Parece estranho pensar nisso e talvez você chegue a pensar, mas, pastor, como é que o povo vai se esquecer de Deus? Como é que o povo vai se esquecer de tanta coisa? Você falou das 10 pragas, você falou do Mar Vermelho. Como é que esses escritos não vão estar de geração em geração? Até porque o próprio Moisés, ele grafou isso, ele escreveu e o povo tinha a lei. Irmãos, não se iluda, porque depois do livro de Josué vem o livro de Juízes. E para quem já leu o livro de Juízes, você sabe que o povo se esquece do seu Deus. Se esquece, meus irmãos, porque o coração do homem é o quê? É enganoso. Se esquece porque a gente às vezes tem uma memória curta. Não é verdade? Quando nós passamos por algum problema, a gente acha que, olha, Deus não está mais comigo e a gente se esquece de toda a história que aconteceu, de como Deus já foi conosco anteriormente. A gente tem a mania de achar que os nossos problemas de hoje são muito maiores que os problemas de outrora e que justamente por isso eu não sei se Deus está olhando por mim, eu não sei se Deus está me abençoando. Mas, irmãos, o ser humano é assim. E ele não tem nada dele. Aliás, a Bíblia nos revela isso de uma forma muito importante, a sua total inabilidade. Olha o que Jeremias escreve: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ainda falando da fragilidade, da inabilidade do homem, Moisés escreve: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra.
O apóstolo Paulo declarou também, lá em Romanos: não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Diante dessa realidade, sob a perspectiva divina, como Deus poderia olhar do céu e encontrar alguém bom, a menos que Ele mesmo tivesse colocado no coração dessa pessoa a vontade de o servir? E aqui, meus irmãos, nós vemos como a graça do Senhor, ela traz para si pessoas, não pessoas boas, mas traz para si pessoas que são preparadas, guiadas pelo Espírito Santo. Não é pela nossa força. Não é porque você é uma boa pessoa. Não é porque você é uma pessoa boazinha, você faz boas coisas. Mas, meus irmãos, é pela escolha graciosa do Senhor. Às vezes, quando a gente fala de escolha, talvez venha à nossa cabeça assim: pastor, mas como é que isso funciona? Meus irmãos, Deus escolhe quem Ele quer, como Ele quer, para fazer o que Ele quer que faça. E nós louvamos ao Senhor porque talvez a gente não entenda tudo isso. Mas a gente sabe que Deus escolheu um povo para si. E nós sabemos que nós fazemos parte desse povo. Irmãos, como poderia Deus encontrar fé em Abraão? A menos que ele mesmo tivesse colocado lá. Um dom concedido àquele patriarca. Abraão era um instrumento de Deus, preparado para esse fim. E eles, meus irmãos, então deveriam lembrar não só da identidade, mas do caráter de Deus. Porque eles não eram um povo bom, mas Deus resolveu amar esse povo. Deus resolveu trazer esse povo para si. E eis o ponto de Josué, ao lembrar o povo do passado, ele não fez recordar de uma grande herança. Ele não diz: "Olha como vocês eram bons", mas de fato ele diz: "Olha, vocês eram pagãos. Vocês eram adoradores de falsos deuses. Antes de Deus chamar vocês, vocês viviam longe do Senhor". E, meus irmãos, é o mesmo que Paulo nos diz: "Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo". E a gente sabe disso. Nós sabemos que a nossa carne milita contra o espírito. E essa lembrança, meus irmãos, ela é importante para nós. Ela é importante para nós porque nós muitas vezes tendemos a nos lembrar ou às vezes a nos apegar a erros do passado, ou voltar atrás em alguns momentos. Mas Josué, agora no capítulo 24, de uma forma muito surpreendente, diz o povo o seguinte: "Deitai fora os deuses estranhos, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates". E quando eu leio essa frase, de certa forma, isso me impacta. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui de Josué. Irmãos, Moisés já tinha morrido. Já tinha passado uma geração. Aqueles 40 anos do deserto era uma ultra geração. E você pergunta como é que eles vão deitar os deuses fora? Eles ainda tinham deuses estranhos no meio deles. Mas e os 10 mandamentos? Quando diz: "Não terás outros deuses diante de mim". É interessante pensar como tantas vezes na história isso é dito, mas aqui nós encontramos o pecado da idolatria. Irmãos, essa não é a terceira geração depois de Abraão. Aliás, dezenas de gerações já se haviam passado. Além disso, anos anteriores de maiores bênçãos, demonstração do poder de Deus. E a pergunta que não quer calar: como é que esse povo se esquece do que Deus faz na vida deles? Como é que esse povo pode esquecer do poder de Deus? Como é que esse povo pode servir a outros deuses? E essa, meus irmãos, é a pergunta que fala ao nosso coração. Mas o que me assusta talvez não seja a pergunta. O que me assusta é que essa realidade muitas vezes está à nossa porta. Não, pastor, mas na minha casa eu não tenho deuses estranhos. Pastor, porque na minha casa não tem estátua, não tem imagem, na minha casa não tem nada disso. E amém por isso. Mas a realidade, irmãos, é que às vezes muitos dos nossos ídolos talvez não sejam uma imagem, mas alguns dos nossos ídolos talvez nós cultivemos no nosso coração, podendo ser o nosso trabalho, aquilo que eu dou mais importância na minha vida.
Aquilo que, se eu me imaginar sem, é como se a minha vida tivesse acabado. Há um tempo atrás, eu vi um filme muito interessante que contava sobre a demissão em massa de uma grande empresa e contou a história de várias pessoas, de altos diretores que perderam ali o seu emprego, de pessoas com cargo menor, mas que também perderam o seu emprego. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que um daqueles diretores, ele não conseguia se ver sem o seu trabalho. E algumas semanas depois, ele tira a própria vida, porque ele sabia que a vida dele era o trabalho. Irmãos, às vezes, as coisas dos quais a gente não consegue viver sem, são os nossos ídolos. E a gente às vezes não se imagina sem determinadas coisas. "Ah, pastor, mas se eu não tiver isso, mas se eu não tiver aquilo". Meus irmãos, toda vez em que no nosso coração, na centralidade do nosso coração, não está o Senhor, não está o nosso Deus, isso certamente há um ídolo lá. Alguém que não deveria estar lá. E pode ser até uma coisa boa, como a nossa família, como o nosso trabalho, todas essas coisas, meus irmãos, percebam, são coisas boas, bênçãos de Deus. O trabalho, ele é bênção do Senhor. A família, ela é bênção do Senhor. O nosso sustento, a nossa provisão é bênção do Senhor. Mas notem, irmãos, é bênção de Deus, não é o nosso Deus. E a questão é que às vezes a gente vira essa equação. E dentro do nosso coração as coisas mais importantes são dinheiro, trabalho, família, e nós nos esquecemos de Deus. Quer ver como a gente faz isso? Muitas vezes, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Muitos de nós têm o hábito de a primeira coisa é talvez pegar o celular, ver as notícias, ou quem sabe já começar o dia pensando nas minhas atividades. E talvez, meus irmãos, a melhor forma de nós iniciarmos o nosso dia é orarmos ao Senhor, é buscarmos a sua graça, é buscarmos a sua presença. E é por isso que Josué chama a atenção e diz: "É preciso destruir os ídolos". Meus irmãos, é preciso destruir os ídolos do nosso coração. Porque a história mostra que toda vez em que o povo se esqueceu de Deus, o povo caiu em ruína. Toda vez em que o povo se esquecia do Senhor, ele caía em ruína. Portanto, é sempre necessário, meus irmãos, rejeitar o falso e escolher e servir ao Deus verdadeiro. E notem que essa escolha, ela é uma escolha constante, todos os dias da nossa vida. Isso então, meus irmãos, me leva para o segundo momento desse texto. Porque se no primeiro momento ele relembra dessa história, ele diz: "Olha, tirem isso da sua vida, tirem isso do seu coração, apaguem isso de toda a nação". No segundo momento agora, Josué diz que a sua escolha constante é sempre pela glória do Senhor. E José aqui então desafia o povo a escolher a quem vocês vão servir. E ele diz, Josué, diz: "Vocês têm que abandonar os falsos deuses, mas agora servir com sinceridade ao Senhor". Lembra, meus queridos, que a santidade é uma via de mão dupla. Se por um lado a santidade tira de nós idolatria, orgulho, ela também coloca em nós adoração ao Senhor, é a humildade em nosso coração. E o que me chama mais atenção é que quando essa frase é construída aqui por Josué, olhando ali para os tempos verbais, é como se Josué indicasse assim, como se Josué estivesse falando assim: "Escolhei a quem se vais, eu escolhi servir ao Senhor". Mas quando ele fala isso no tempo, ou quando ele usa essa questão ali, ele está dizendo o seguinte: "Eu escolhi servir ao Senhor no passado, eu escolho servir ao Senhor hoje, e eu continuo escolhendo servir ao Senhor até o fim dos meus dias". Essa não é aquela escolha de uma vez só, em que eu escolho e nunca mais eu volto lá, mas é uma escolha que é feita constantemente. E Josué lembra o povo dos falsos deuses de Israel e diz: "Olha, tira isso do seu meio, porque essa não é a verdadeira adoração. O verdadeiro Deus que transformou Israel em um povo, que tirou vocês do Egito, que estabeleceu na terra, esse sim é o Deus a quem nós devemos adorar". Um grande pensador chamado Francis Schaeffer, quando ele comenta esse texto, ele escreve a seguinte frase:
Esse era o caráter de Josué. Ele escolheu, e escolheu, e escolheu, e permaneceu escolhendo. Ele compreendia a dinâmica da escolha feita de uma vez por todas e também a escolha existencial. Assim, essa palavra ao povo não era uma afirmação inflamada pela euforia do momento. Estava profundamente arraigada na compreensão de Josué do que se quer de uma pessoa feita à imagem de Deus. Alguém chamado a obedecer a Deus, não como uma máquina ou um animal, mas por escolha. Eu escolho ao Senhor todos os dias. Talvez você pense, pastor, mas como assim não foi Deus que nos escolheu? Irmãos, lembre-se que na Bíblia há uma atenção que nós devemos deixá-la aqui. A nossa responsabilidade e a soberania de Deus. As duas verdades estão aqui implícitas na Bíblia. Pode ser que em alguns momentos a gente não consiga entender isso na sua totalidade, mas está aqui. E nós temos sim as nossas responsabilidades. E quando Josué fala ao povo sobre idolatria, ele relembra do quem era o povo. E ele então fala de 3 momentos do povo. Ele diz o seguinte: vocês vão escolher quem? Os deuses que serviram seus antepassados? Isso então faz lembrar lá de Ur dos caldeus, a terra de onde Abraão saiu. A terra que ele chama que é da além do rio, que se refere aqui ao rio Eufrates. E os deuses servidos lá eram os deuses do chamado panteão babilônico. E a pergunta de Josué: vocês querem servir então ao deus babilônico? Mas tem uma outra opção, se vocês quiserem também. Vocês podem servir os deuses lá do Egito. Eram aqueles deuses diferentes da Babilônia, mas eram aqueles deuses como o rio Nilo, o céu, o Ra, o deus do sol, enfim, e todos esses deuses de alguma forma se incorporavam, segundo a crença deles, no próprio faraó. Mas é interessante pensar que as 10 pragas são exatamente a humilhação das 10 divindades egípcias. Mas Josué ainda dá uma outra opção. Ou vocês querem servir os deuses dos amorreus? Onde vocês estão? Lembre, meus irmãos, que um dos deuses lá dos amorreus era o chamado deus Moloque. O Moloque era um deus que exigia sacrifício. Sabe que tipo de sacrifício era? Sacrifício de recém-nascido. Eles ofereciam os filhos com alguns meses de vida para o sacrifício. E muitos dos seus deuses estavam ligados à fertilidade, e a adoração era feita por meio da chamada prostituição cultual. E a pergunta de Josué, então, é muito clara, muito simples e muito direta. Vocês querem servir a esses deuses aí? Essa é a escolha que vocês vão fazer? Mas notem que Josué apresenta aqui e diz: mas eu vou escolher viver para o Senhor. Escolher, meus irmãos, diariamente servir ao Senhor é o nosso dever supremo, nas pequenas decisões e nas decisões mais importantes. Louvar a Deus no meu dia a dia, no meu acordar, nas simples lições, ali, na minha primeira oração do dia, mas também sobre todas as decisões mais importantes da profissional, o sustento da minha família. E essa ideia, meus irmãos, um irmão nosso chamado Policarpo, que viveu lá no início. Segundo a história, ele foi discipulado pelo apóstolo João. Ele foi um dos primeiros mártires do cristianismo depois de Estevão. E notem, meus irmãos, aos 86 anos, Policarpo foi preso e foi levado diante das autoridades romanas. E as autoridades romanas exigiram que ele negasse a sua fé. Exigiram que ele negasse a Cristo diante das ameaças de ser queimado vivo. E diante daquela situação, ele dá a seguinte resposta: por 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez mal. Como eu poderia blasfemar contra o meu Rei e Salvador? E a história nos conta que ele foi condenado à fogueira. E alguns relatos nos dizem que, embora tenham colocado chamas lá, as chamas não o consumiram, mas por fim ele foi morto ao fio da espada. Ele preferiu a morte a negar o seu Senhor. A todo momento ele escolheu o seu Senhor. E, meus irmãos, a história nos diz que esse homem, sem dúvida, nós entendemos que sem dúvida nós encontraremos esse homem lá no céu.
Porque ele escolheu servir ao Senhor. E essa escolha que nós fazemos. E hoje, quando você sai daqui, você está fazendo essa escolha também. E talvez você fale assim: "Não, pastor, eu não vou fazer essa escolha hoje não. Talvez seja para um outro dia". Mas me permita aqui falar diretamente para você. Ao sair daqui sem fazer escolha pelo Deus vivo, você está escolhendo por um desses outros deuses, que na verdade é um falso Deus. Ao sair da igreja hoje, sem entender quem Deus é, ao sair da igreja hoje pensando assim: "Olha, talvez um dia eu assuma um compromisso com o Senhor, mas ainda não é o tempo". Eu quero dizer que você já fez a sua escolha. Você já escolheu não servir ao Senhor. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que quem com Deus não ajunta, espalha. A palavra é muito clara em dizer que só existem 2 caminhos. Não existe aqui a terceira via. Só aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Portanto, não escolher já é escolher. Mas notem, meus irmãos, que o texto prossegue. Ele começa falando da história no primeiro momento. Depois ele fala da sua decisão, que é servir ao Senhor. Mas agora ele fala sobre a sua liderança pelo exemplo. E aqui nós vemos a decisão de Josué. Josué não só desafia o povo, mas também declara a sua própria escolha. E ele diz: essa escolha que eu faço com toda a minha família. E aqui, meus irmãos, tem uma das frases mais bonitas que nós temos na palavra de Deus, quando ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um líder cristão, meus irmãos, se forma pelo caráter e pelo exemplo. E aqui me permitam falar um pouco mais de perto, aqueles que são líderes na sua casa, aqueles que são líderes aqui na igreja, aqueles que têm na sua incumbência pessoas para orar, discipular, caminhar. Irmãos, conhecimento e prática se aliam aqui na grande batalha de liderar na casa de Deus. Seja uma comissão, uma sociedade interna, enfim, onde Deus te colocou. O impacto do exemplo, da liderança, a importância de líderes que vivem e pregam o evangelho é de sumo benefício para a igreja de Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós lideramos achando que as pessoas não olham para a nossa vida, nós estamos completamente enganados. E quando nós não assumimos a liderança espiritual do nosso lar, nós sofreremos com isso. Portanto, você, marido, você é responsável por pastorear o seu lar. "Não, pastor, mas eu não fiz seminário, eu não fui ao JMC, eu não fiz o meu curso de teologia". Irmãos, a Bíblia não está falando sobre isso, mas está dizendo que você é o pastor da sua casa. Você é quem deve abençoar os seus filhos, abençoar a sua esposa. E se você for negligente com isso, Deus cobrará isso de você, meu irmão. Contudo, meus queridos, aqui nós temos que lembrar que mesmo Josué sendo quem é, o protagonismo da história nunca é dele, mas é do Senhor Jesus. Focar na história de Josué é focar na história do próprio Senhor. Josué fez questão de lembrar ao povo: e vós, tende visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Vocês acham que foram vocês que ganharam as batalhas? Vocês acham que foram vocês que venceram? Foi o próprio Senhor Jesus. Portanto, nós somos exortados a estarmos sempre preparados para que Deus nos use para a sua glória. Quando nós iniciamos o nosso culto, nós lembramos de uma frase marcante dita por João Batista, quando ele diz: "Convém que ele cresça e que eu diminua". E é assim que um crente exerce a liderança na sua casa. É assim que um crente exerce a liderança no seu ministério. É assim que um crente exerce a liderança na sua comissão. É assim que um crente exerce a liderança sobre onde Deus o colocou. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Josué significa o quê? Yahvé salva. Ou talvez o Senhor é a salvação. E você sabia que o nome Josué é o mesmo nome correspondente a Jesus no Novo Testamento?
E Jesus, meus irmãos, é o nosso exemplo supremo de liderança, caráter cristão, nosso mestre, nosso Senhor, mas também o nosso Salvador, a quem devemos dar toda a glória, toda a honra e toda a majestade, todo o poder ao nome do Senhor. Nome mais doce, nome maravilhoso, porque é para Ele, tudo é dele e tudo aponta para Ele. Quando Paulo estava lá escrevendo aos Romanos e falando sobre isso, ele escreve as palavras maravilhosas que dizem assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, eu queria então concluir a minha fala desta noite recordando algumas aplicações importantes. E a primeira questão que eu queria lembrar aos irmãos é que é preciso recordar as obras que Deus faz nas nossas vidas. É preciso recordar quem Deus é. Nós precisamos disso. Nós precisamos do memorial. Por quê? Porque a gente se esquece com muita facilidade. A gente se esquece de como muitas vezes Deus opera em nossa vida. Portanto, meus irmãos, vamos nos encorajar a refletir sobre como Deus tem agido na sua vida e as bênçãos que Ele tem te dado. Não esqueça disso na angústia. Quando você estiver triste, não se esqueça que Deus foi com você. Quando estiver passando por um problema, não esqueça que Deus está com você em todos os momentos. Não ache que naquele momento, naquela hora, por mais difícil que seja, Deus está te desamparando. Mas Deus está trabalhando no seu coração a todo o momento. E, meus irmãos, segunda aplicação importante, a necessidade das nossas escolhas diárias. É claro que Deus nos escolhe, eu não tenho dúvida disso, mas é preciso que constantemente nós optemos, nós escolheremos, que possamos escolher sempre a glória do Senhor. Se você tiver entre duas coisas, se você tiver entre dilemas da sua vida, a pergunta que você deve se fazer é sempre o seguinte: o que glorificará o nome do Senhor? E esse é o caminho que eu vou seguir. Entre a opção A e a opção B, eu pergunto para mim: o que glorifica o nome do Senhor? E vai ser exatamente essa opção que eu vou escolher. Servir ao Senhor, meus irmãos, é uma decisão que nós tomamos diariamente, que envolve rejeitar os falsos deuses, o materialismo, o egoísmo, a carne, a secularização. Mas também enfatiza a importância de servirmos ao Senhor com todo o nosso coração. E a última questão aqui é sobre a nossa liderança pelo exemplo. Queremos nos policiar sobre isso. Esse é o grande desafio dos líderes do momento, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa comunidade. Pessoas que amam a Deus com todo o seu coração, que devem ser os nossos guias nessa questão. Eu concluo então, meus irmãos, dizendo o seguinte: Josué nos deixa um legado poderoso de fé, de liderança. Ele nos mostra que lembrar das obras de Deus, fazer escolhas conscientes de servir ao Senhor e liderar pelo exemplo são fundamentais para uma vida de fidelidade. E que a graça de Deus possa fazer como fez com Josué, possa fazer conosco também, a ponto de nós podemos falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O homem que Deus usa, meus irmãos, é aquele que sabe quem Deus é, que vive para a glória do Pai e que encontra forças não no seu braço, mas na graça do Senhor. Irmãos, é tempo de crescer, é tempo de crescimento, é tempo de abandonar os ídolos do coração, é tempo de seguir a Cristo com todo o nosso coração e que a graça do Senhor nos guie nesse caminho. Amém.